Queridos irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Alexandre Pitante e juntos estaremos para mais uma meditação da Palavra de Deus. Hoje falaremos sobre o texto de Gênesis capítulo 28. Nesse importante versículos, que estão no capítulo 28, a partir do versículos 10, diz assim: Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e o pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente. O texto é muito interessante quando olhamos pelo ponto de vista do que Deus está fazendo, do que Deus está proporcionando a Jacó. Jacó está em fuga. Jacó foge do seu irmão Esaú, você conhece a história, e com destino para ir a Harã. Era uma viagem de 900 quilômetros. Se você levar em consideração que ele conseguiria fazer 90 quilômetros por dia com qualquer animal, essa viagem duraria 10 dias. Mas no primeiro dia da viagem, o Senhor aparece para ele. Deus não queria que Jacó viajasse sozinho. Deus não queria que Jacó fizesse uma viagem a partir daquele instante sem a presença dele. É nesse momento de descanso, nesse momento de também sonhar, que Deus aparece. Ele dorme e as circunstâncias eram muito desfavoráveis. No deserto, não tem aonde deitar, não tem com o que deitar, não há nenhum travesseiro, ele pega uma pedra. Diz o texto que ele pega a pedra, faz como travesseiro, dorme e sonha. Como sonhar numa circunstância tão desfavorável como essa? Como sonhar em um momento tão difícil como esse? Em um chão duro do deserto, em uma pedra como travesseiro, ele ainda sonha. E é nesse sonho que Deus proporciona a ele a maior experiência da sua vida, a visão da escada do Senhor. A epígrafe do texto diz que a escada é de Jacó. Mas eu preciso lembrá-los que epígrafe não é Bíblia. Epígrafe não é canônico. É só um adendo de editora. E como adendo de editora, nós sabemos que a escada não é de Jacó. A escada é de Deus. E por que é de Deus? Porque o texto revela que Deus está em cima dela. O Senhor é o proprietário daquela escada. É Ele que propicia aquele momento para Jacó. É Ele que propicia um mecanismo para Jacó. E por que Ele propicia esse mecanismo? Por que a escada aparece? Por que a escada aparece na vida de Jacó naquele exato momento? Deus queria que Jacó pudesse ter relacionamento com Ele. Deus queria que Jacó pudesse ter um contato maior com Ele. E que a partir daquele momento, em fuga do seu irmão que estava enfurecido com ele por ter roubado-lhe a primogenitura, ele queria fazer com que Jacó fosse seu amigo, fosse seu servo, fosse seu companheiro, fosse alguém que lhe servisse de maneira íntegra e fiel. Jacó então tem uma visão, e a visão ele vê uma escada colocada na terra, mas com o topo no céu. E na escada havia anjos que subiam e desciam. Se nós olharmos muito detalhadamente para o texto, perceberemos que existem detalhes, nuances que nos trazem ensinamentos gloriosos. O texto diz que os anjos sobem e descem. Mas você, quando entende que anjos são de cima, são seres celestiais, são seres do céu, então o texto deveria dizer que eles descem e sobem. Se já que são de cima, eles deveriam descer primeiro e subir depois. Mas o texto diz que eles sobem e descem. Por que os anjos sobem para depois descer? Os anjos estão mostrando para Jacó como que se faz nesse mecanismo de relacionamento. A escada. A escada é um mecanismo disponibilizado por Deus para se relacionar com Ele. Perceba que ela tem um limite. Onde é o limite? O limite é aquele que está no topo dela. O Senhor está no topo da escada. É como se Deus estivesse dizendo a Jacó: Jacó, sobe para se relacionar comigo. Sobe para ter experiências comigo.
sobe para buscar estratégias comigo e colocá-las em prática na terra. A escada é um mecanismo que Deus proporcionou aos homens para irmos, para buscarmos a Ele. A escada da comunhão, a escada da oração, a escada do relacionamento com o Senhor. Os anjos estão mostrando como que se faz. Os anjos estão mostrando para Jacó como ele deveria fazer. Agora perceba que quando Jacó tem a visão, Jacó olha para a escada, vê o Senhor em cima e Deus dizendo para Jacó: eu sou o Senhor teu Deus, o Deus de teus pais, o Deus de teu pai Abraão, o Deus de teu pai Isaque, e quero ser também o seu Deus. A frase do Senhor a Jacó é muito interessante. É como se Deus estivesse dizendo a Jacó: eu quero colocar você nesta frase. No entanto, quando Deus aparece para Moisés muitos e muitos anos depois, Deus diz a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. A frase apresentada para Jacó foi: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque. A partir daquele momento de relacionamento entre Deus e Jacó, Deus colocaria Jacó naquela frase: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E quando Deus diz para Jacó: eu sou o Deus de Abraão e eu sou o Deus de Isaque, ele estava dizendo para Jacó: eu sou o Deus de pessoas imperfeitas. E por que isso significava muito para Jacó? Porque Jacó está em fuga por ter mentido para o seu pai e roubado algo que era de seu irmão, a primogenitura. Mas quando Deus diz: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, ele está dizendo: eu sou o Deus de pessoas que erram. Eu sou o Deus de pessoas que também mentem. Eu sou o Deus de pessoas que falham. Mas apesar e a despeito de suas falhas, eu os perdoo, eu os redimo e eu posso ser com eles, desde que eles queiram ser comigo. O Senhor estava propiciando a Jacó uma oportunidade de ser seu amigo, de se relacionar com ele. A escada era o mecanismo que Deus estava viabilizando. Na escada, nessa visão, Jacó entende que Deus estava querendo dele um relacionamento pessoal, uma intimidade maior. Ser o seu Deus como foi o Deus de seu avô Abraão e de seu pai Isaque. Ser o seu Senhor, que também governou a vida de Abraão, a vida de Isaque e que queria governar a vida de Jacó. Jacó entende esse processo. Jacó percebe esse processo. Ele entendeu tudo isso. Quando ele acorda do sonho, ele entra num patamar tão glorioso, ele entra dentro de uma dimensão de comunhão tão gloriosa, que ele percebe algo interessante. Quando ele acorda, ele percebe que Deus está ali. Ele não usa a expressão esteve ou estava. Perceba que no texto ele diz: Deus está presente. Deus faz ele sentir a sua presença não só acordado, não só dormindo, mas também acordado. Perceba que ele via Deus dormindo em um sonho, mas agora acordado, ele diz: Deus está aqui. A intenção de Deus é fazer com que Jacó não o sinta somente dormindo, não o veja somente dormindo, não o perceba somente dormindo, mas também acordado. A intenção de Deus conosco é que nós não o sintamos somente na igreja, ou em um congresso, ou em atividades eclesiásticas, mas também em qualquer momento da nossa vida, em qualquer circunstância, em qualquer área, e também em qualquer dia e em qualquer lugar, nós dizemos: Deus está aqui. Ou seja, nós temos uma comunhão tão plena que a nossa intimidade com Ele não é definida pelo local ou pelo tempo, simplesmente pelo ambiente em que nós estamos. Ou seja, se eu estou naquele ambiente, Deus está comigo e eu posso dizer: Deus está aqui.
Jacó diz: Deus está aqui acordado. Ele não diz Deus esteve. Ele acorda e entende que a presença de Deus ainda estava naquele lugar. E quando ele acorda, ele ora. E quando ele ora ao Senhor pedindo para que Deus estivesse com ele, que Deus o guardasse. E ele diz assim: Senhor, se o Senhor me der comida e vestes, eu te servirei. Perceba que Jacó não pede riqueza, não pede fortuna, não pede ouro, ele só pede comida e bebida. Você conhece a história de Jacó e sabe que ele se tornou muito rico. E por que Jacó se torna muito rico? Aprenda algo. Quando você aprender a viver somente com o que você precisa, Deus lhe dará o que você não precisa. Quando aprendermos a viver somente com o necessário, Deus nos dará o que não é necessário. Deus deu a Jacó riqueza. 20 anos depois, quando ele está saindo das terras de Labão e ao encontro do seu irmão, e você conhece a história, ele luta com um anjo no Val de Jaboque. A Bíblia diz que ele é um homem muito rico. E naquela batalha, naquela luta, com aquele homem no Val do Jaboque, é uma aparição teofânica, o próprio Cristo, na luta ele prevalecia. Você já se perguntou por que Jacó prevalecia contra um anjo? Ou contra o próprio Senhor? A Bíblia diz que um anjo do Senhor matou 185 mil assírios. Um único anjo. Anjos são poderosos. Como Jacó venceria aquele anjo? Uma batalha física, mas também uma batalha espiritual, uma batalha moral. Jacó vence a luta. Jacó estava tão forte espiritualmente. E por que está forte? Porque ele aprendeu a subir escada 20 anos antes. Essa escada da comunhão que Deus lhe proporciona, a ele subir, a ele que tivesse essa comunhão com Deus a partir deste relacionamento, a escada da comunhão, ele passa a ter uma força espiritual. Sobe, busca estratégias no céu e aplica-as na terra. Eu vou repetir. Sobe, busca estratégias no céu e aplica-as na terra. É nessa escada da comunhão que Deus nos dá estratégias. Como pode um homem que mudou as suas estratégias no trato com as criações de Labão várias vezes, ter esse entendimento para cuidar das criações de Labão? A Bíblia diz que quando ele vai para as terras de Labão e vai trabalhar pelas esposas, por Lia e por Raquel, você conhece a história. A Bíblia diz que Labão muda o seu salário durante 10 vezes. Ora, ele receberia parte das malhadas das criações, ora, receberia parte das listradas da criação, mas ele tinha uma estratégia. Quando Labão dizia que ele receberia das malhadas, ele deixava com que essas criações estivessem em um piquete, com varas cortadas, ora com casca sim, casca não, fazendo essas varas, esses palanques, e à medida com que esses animais, essas ovelhas, essas cabras olhassem para essas varas, nascessem de maneira diferente uma da outra. A ciência jamais explicaria isso, mas os céus podem explicar. São estratégias. E de onde ele tirou essas estratégias, se não do céu? Se não do próprio Senhor que lhe deu estratégias? Aonde ele buscou essas estratégias? Através dessa escada. Um relacionamento que ele manteve com Deus lá em Betel, no encontro com o Senhor, na casa de Deus. A pedra que lhe fez entrar no processo é a mesma pedra que depois dele ter sonhado, ele coloca para erigir um memorial de agradecimento a Deus. Não jogue suas pedras, porque existem pedras na nossa vida que vão iniciar processos de Deus conosco. Quantas pedradas que recebemos e que iniciaram processos de Deus para conosco. Iniciaram processos que o Senhor nos fez viver. Iniciaram processos que o Senhor nos fez experimentar. Processos de comunhão, processos de intimidade, processos de relacionamento, processos de afinidade, processos de graça do Senhor sobre nós naquele momento difícil que pedras nos fizeram e iniciaram conosco.
Jacó não esconde a pedra, aliás, ele fica com a pedra, até o momento passa o processo da comunhão com Deus. Quando passa o processo da comunhão com Deus, ele agradece pela pedra, e usa a pedra para agradecer pelo processo que Deus lhe fez entrar. Usa a mesma pedra, para quê? Agora para erigir um memorial, e agradecer ao Senhor por ter tido a visão daquela escada, que não era dele, era de Deus, mas que lhe fez entrar no processo da escada da comunhão. Agradeça ao Senhor pelas suas pedras, porque elas te farão entrar neste processo de comunhão com o Senhor através desta escada de relacionamento. Pastor, onde está esta escada? No teu quarto. Você tem uma escada no teu quarto. Mateus 6,6 diz, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora ao teu Senhor em secreto, que em secreto o Senhor te recompensará. Tem uma escada colocada na tua casa para o céu. Tem uma escada colocada no teu quarto para o céu. Tem uma escada colocada na tua sala para o céu. Aonde você escolher para dobrar o seu joelho e buscar ao Senhor, é uma escada colocada para você se relacionar com Ele. Mas lembre-se, há um limite. Ele está no topo da escada. Quando o texto diz que ele está no topo, está dizendo para Jacó, Jacó, tem um limite, você sobe até a minha presença. Daqui para cima não é momento de subir ainda, até que seja a hora da sua morte ou do arrebatamento da igreja. No caso de Jacó, de sua morte. Mas enquanto não morrermos, temos esse limite de relacionamento. Subimos a escada e nos encontramos com o Senhor, que é o dono dessa escada. Ele é o proprietário. Que você possa se relacionar com Deus. Em momentos de crise, se relacione com Ele. Em momentos de fartura, se relacione com Ele. Não espere as crises para se relacionar com Ele. Não espere as dificuldades para se relacionar com Ele. Embora estamos passando por momentos muito difíceis que a humanidade enfrenta. A prova não bateu a tua porta, a prova bateu a porta do mundo por conta desta pandemia. Mas não espere as crises para se relacionar e subir essa escada. Perceba, os anjos mostraram como que se faz. Sobe, porque quem vai subir são homens da terra. Sobe primeiro, desce depois. Você sobe e busca estratégias, desce para colocá-las em prática na terra. Quando você fizer isso, você tenha a certeza de que Deus abençoará a sua vida. Esse momento é Deus que está propiciando para você. Quem sabe pedras te alcançaram, mas foram essas pedras que estão te levando para mais perto do Senhor. Eu costumo sempre dizer que acusadores não podem nos levar a outro lugar senão aos pés de Jesus. Foram para os pés de Jesus que os acusadores da mulher adúltera levaram ela. Nenhum acusador nos levará para outro lugar senão aos pés de Jesus. Fique com essa palavra. Guarde esta palavra no seu coração. A escada de Jacó nos ensina muito. Embora dizemos sempre a escada de Jacó, por força de expressão do texto, a escada não é de Jacó. A escada é de Deus propiciada a Jacó. A escada é do Senhor, que Ele está propiciando para você, em teu benefício, para você subir e ser abençoado por Ele. Fique com essa palavra. Deus te abençoe e te guarde. Receba o nosso carinho aqui de Badep, em nome de Jesus.